Nesse primeiro momento, nós queríamos conversar com vocês a respeito da necessidade de operacionalizar a campanha de vacinação, o início da primeira etapa, né? E conforme o quantitativo, que foi inferior ao que a gente tinha planejado inicialmente, nós tivemos que intervir no quantitativo. Nesse sentido, eu vou passar a palavra para o doutor Eduardo, para que ele explique qual vai ser a estratégia inicial. Pode botar a apresentação que eu... Manda no WhatsApp. Isso que é na hora que a gente Depois, vai então, fazer a fala. Então, gente, boa tarde a todos os gestores, secretários, colegas da Vigilância e do Santa Catarina. Vocês estão me escutando bem? Está bem claro aí o áudio? Oi, estão me ouvindo? Estamos escutando. Ah, então beleza. Sim, Macari. Então, eu queria... Sim, estamos. Não precisa gritar tanto. Beleza. Então, eu queria primeiro agradecer a participação de todos. Acho que a gente está vivendo um momento agora histórico, assim, um momento muito desejado de início com as vacinas já em solo catarinense, da vacinação contra Covid. Dessa que vai ser, com certeza, a maior campanha de vacinação do mundo, do Brasil e do estado de Santa Catarina. E eu, retornando agora, nesse momento, depois de ter passado 2 anos em Brasília, acompanhando o início da pandemia, acompanhei lá em loco os primeiros casos, a evolução de toda a pandemia de Covid-19 no mundo e no Brasil. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar todos vocês pelo trabalho árduo que vem realizando, dar boas-vindas aos novos gestores municipais. Vocês estão agora assumindo os seus cargos, outros renovando o seu trabalho. Agradecer a confiança que o secretário André teve em me chamar para cumprir essa missão nesse momento tão complicado da história da saúde pública do mundial. Também agradecer, dar o meu agradecimento e também minha saudação a Raquel Bittencourt, a que eu tenho a honra de substituir. Espero que manter o mesmo nível e padrão da Raquel na condução do sistema de vigilância em saúde do estado de Santa Catarina. Então, nesse momento, a gente vai começar a fazer uma discussão a respeito de como se dará a distribuição, que acho que essa é a grande questão, de como se dará a distribuição, quando é que essas doses chegam nas centrais regionais de saúde e quais são os grupos que vão ser priorizados nessa campanha, nessa primeira momento, o início da primeira etapa da campanha de vacinação. Eu acho que, como vocês todos estão cientes, nós tínhamos uma expectativa, o estado de Santa Catarina tinha uma expectativa de receber um quantitativo a mais de vacinas, um quantitativo maior, principalmente pelas vacinas provenientes do Instituto Butantan, mas também aquelas vacinas provenientes da AstraZeneca, que seriam encaminhadas pelo Ministério da Saúde. Infelizmente, por diversos pontos, não foi possível para o Ministério da Saúde nos encaminhar a quantidade de vacinas da AstraZeneca necessária para que a gente pudesse atingir uma quantidade inicial já pré-planejada. Então, nós recebemos hoje, na manhã, eu estive lá presente na base aérea para acompanhar a chegada das primeiras doses da vacina da Covid-19, num ato muito importante e articulado entre as esferas federal e estadual. Então, nesse momento, nós estamos com toda a equipe da imunização do Estado e da Rede Central Estadual de Rede de Frio, fazendo a conferência das vacinas, até para nós termos certeza absoluta que as vacinas chegaram em condições de temperatura adequadas, fazendo também a conferência do quantitativo que foi enviado para o Estado e fazendo a separação para cada uma das regiões
das regionais de saúde, para que todos os municípios de Santa Catarina, todos os 295 municípios, recebam quantitativo de vacinas adequado e proporcional àquilo que foi encaminhado. Infelizmente, a gente não recebeu uma quantidade de vacinas, como eu já disse anteriormente, ideal. Nós recebemos um quantitativo que é suficiente para fazer a vacinação de toda a população idosa institucionalizada, né, instituições de longa permanência, de toda a população de jovens e adultos deficientes, também institucionalizados, para toda a população indígena, aldeada de Santa Catarina, e para uma parte dos trabalhadores de saúde, que equivale mais ou menos a 34%, 33%, 34%, ou seja, nós recebemos um quantitativo equivalente a 1/3 do total de trabalhadores de saúde que estão cadastrados e que atuam em todo o estado de Santa Catarina. A previsão, a nossa estimativa é que temos aproximadamente 150 mil trabalhadores de saúde, mas o quantitativo que a gente recebeu de vacinas foi equivalente a isso, a 1/3, ou seja, um pouco mais de 50 mil doses para 50 mil doses para esses profissionais de saúde. Eu vou colocar, se me permita um minutinho, que eu vou colocar uma apresentação, que aí fica mais fácil para vocês irem acompanhando aqui toda a explanação, e ao final eu abro para a gente fazer uma discussão mais aprofundada. Tá bom? O microfone tá mudo. Não, agora sim. Agora o microfone está pifando. A gente perdeu algumas informações. Acho que agora vocês estão vendo. Está todo mundo vendo a apresentação? Sim. Perfeito. Ótimo. Sim. Então vamos lá. Sim. Em relação... Deixa eu só tentar organizar aqui só um pouquinho, gente. Vamos lá. Então, Santa Catarina recebeu a primeira remessa de 126.560 doses da vacina contra a Covid-19 para as populações de trabalhadores de saúde, idosos, instituições de longa permanência, população de deficientes institucionalizados, e também 17 mil doses exclusivas para a população indígena aldeada. Então, dá um pouco mais de 140 mil doses da vacina do Covid. No entanto, nesse primeiro momento, lembrando para vocês que essas 140 mil doses, para se considerar uma pessoa imunizada, ela tem que receber as 2 doses. Então, por isso que a gente considera que a população a ser vacinada, ela vai ser, em média, um pouco mais de 68 mil pessoas que vão ser vacinadas a partir de hoje, com a primeira dose da vacina, e daqui a aproximadamente 15 dias elas vão estar recebendo a segunda dose da vacina do Covid. Isso tudo está sendo, inclusive, discutido agora num informe técnico, numa discussão técnica com as gerências regionais de saúde. Vocês vão receber todas essas informações, mas eu já vou adiantar para vocês. Então, para a questão da distribuição para as regionais de saúde, nós subdividimos o grupo de forma proporcional em relação às regionais de saúde. Então, vocês podem ver que, por exemplo, nós temos aí todas as gerências regionais de saúde, ou seja, as unidades descentralizadas de vigilância epidemiológica, o quantitativo de pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas que a gente prevê, estima,
os povos indígenas vivendo em terras indígenas de cada uma, tem algumas regionais que não têm população indígena e por isso está zerado. O percentual de trabalhadores de saúde, o total de trabalhadores de saúde, que é do estado todo, que é mais ou menos 148 mil, e aquilo que vai ser efetivamente vacinado nessa primeira etapa. Ou seja, as doses que nós recebemos dará para vacinar um total de 53.914 trabalhadores de saúde, subdivididos proporcionalmente por todas as gerências de saúde, como consequência, por todos os municípios de Santa Catarina, tá certo? Então, é equivalente a 36,2% da população de trabalhadores de saúde, pouco mais de 1/3. Nós, a partir de amanhã, a partir das 7 horas da manhã, sairão já os veículos com comboios da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e também por via aérea para todas as gerências regionais de saúde para fazer a distribuição do total de caixas, tanto para a população destinadas às vacinas para a população indígena e também para aqueles grupos que foram determinados. Vou citar um exemplo. A Gerência Regional de Saúde de Xanxerê, a Unidade de Vigilância Epidemiológica de Xanxerê, vai receber o total de 133 caixas, equivalente a 5.320 doses, para serem distribuídas para todos os municípios da sua área de abrangência. Mesma coisa a Videira. Videira vai receber 52 caixas, o total de 2.080 doses, e vai ser distribuída para todos os seus municípios de forma proporcional. Logo ao final dessa discussão, eu vou estar encaminhando, porque a gente vai fechar a pactuação, eu vou estar encaminhando para vocês esse detalhamento por município, porque aí, chegando na unidade de vigilância epidemiológica, por exemplo, de Videira, lá, Videira já vai saber quantas caixas são, quantas doses serão para cada uma das secretarias municipais de saúde para a realização dessa primeira etapa da campanha de vacinação. Tá? Então, essa é a distribuição, dá um pouco mais, o total de doses dá 71 mil doses, porque, na verdade, a gente considera tanto aquela população que vai ser vacinada, como também a gente dá um percentual de perda técnica, que isso já está previsto dentro do manual, né, dentro das campanhas de vacinação, para qualquer eventualidade, tá certo? Então, isso tudo vocês vão estar recebendo ao final da discussão, e todo mundo, a partir de hoje, já fica sabendo quanto que o seu município recebe nessa primeira etapa. Isso serão as doses que serão encaminhadas nesse primeiro momento, e as outras 71 mil doses que a gente recebeu também, que ficarão para a segunda etapa, a segunda dose da vacina, elas ficarão aqui por questão de segurança na Central Estadual de Rede de Frio, porque aqui a gente tem um esquema de segurança mais efetivo, inclusive com o apoio dos órgãos de segurança do Estado de Santa Catarina, e nós encaminharemos uma segunda remessa, provavelmente daqui a 14 dias, para dar tempo para realizar a segunda dose de todas as pessoas que foram vacinadas nesse momento, tá certo? Então, esse vai ser o total de doses que vocês vão receber, e daqui a aproximadamente 14 dias vocês vão estar recebendo essa segunda remessa com um total de doses para fechar, e para que a gente garanta que todas as pessoas que receberam a primeira dose recebam a segunda dose, e aí sim a gente considera essas pessoas imunizadas. Então, qual é a grande questão que a gente precisa conversar? Nós precisamos estar discutindo aqui critérios de priorização, principalmente para os trabalhadores de saúde. Logicamente, eu, como profissional de saúde, eu entendo a importância da vacinação dos profissionais de saúde do Estado de Santa Catarina e de todo o Brasil, mas com o quantitativo que nos foi encaminhado, a gente tem que fazer uma priorização para que a gente consiga contemplar as pessoas que estão na linha de frente, que estão diretamente envolvidas nessa etapa da campanha de vacinação,
que prestam assistência em serviços essenciais para a Covid no Estado e que a gente não pode abrir mão delas nesse primeiro momento. E até, no ato de uma unidade de reconhecimento, reconhecê-las como profissionais que atuaram até o momento, desempenharam um papel fundamental nesse trabalho, então eles precisam ser também priorizados para que consigam, continuem dando todo o trabalho que eles vêm realizando nesses últimos meses. Então, nós fizemos uma proporção que eu coloco para vocês, porque é o que aqui a gente considera aquilo mais razoável nesse momento para que a gente consiga priorizar o público-alvo sem desconsiderar os demais, mas também focando naqueles que realmente são essenciais para que sejam imunizados nesse momento. Então, como são mais ou menos 1/3 dos trabalhadores de saúde de Santa Catarina que serão imunizados nessa etapa, assim, a nossa recomendação, e a gente precisa pactuar isso agora, para que isso fique claro para todos os gestores e profissionais de Santa Catarina, os seguintes grupos. Primeiro, os profissionais que atuam nas UTIs Covid-19. Né? Lógico, não precisa a gente nem dizer a importância disso, a gente tem visto todo o trabalho que vem sendo realizado ao longo dos últimos meses, ao longo de toda essa pandemia, então é fundamental que os profissionais que atuam nessas UTIs Covid-19 sejam imunizados. Segundo, os profissionais que atuam nas emergências Covid-19. Isso é fundamental também, não tenho o que dizer. Terceiro, os trabalhadores das instituições de longa permanência de idosos e residências inclusivas, que são serviços de acolhimento institucional e residência inclusiva para jovens e adultos com deficiência, que já que vai ser feita a vacinação tanto dos idosos em instituições de longa permanência, como também os serviços de acolhimento de jovens e adultos com deficiência, a gente vacina os idosos, jovens e adultos e também vacina os trabalhadores dessas instituições para que a gente consiga proteger e fazer uma espécie de cluster protegendo todos esses idosos que têm idosos e deficientes que têm um alto grau de vulnerabilidade, evitando assim surtos. O próximo grupo são os profissionais que atuam no atendimento clínico e hospitalar de Covid-19. Esses são os profissionais exatamente que trabalham no primeiro atendimento, nas UPAs, nas unidades dos postos de saúde, que atuam diretamente no atendimento clínico hospitalar de Covid. Próximo grupo, os profissionais do SAMU, os profissionais que fazem toda a parte da emergência, em especial do SAMU, que a gente tem um número definido, tanto de gestão estadual como gestão também municipal, e, lógico, isso eu não vou tirar, até uma consequência do processo, todas as pessoas que são das equipes de vacinação que estiverem diretamente envolvidas na vacinação dos grupos elencados nessa etapa, ou seja, só os trabalhadores que vacinam idosos em instituições de longa permanência, o que vão vacinar os profissionais de UTI, emergências, os profissionais que vão vacinar os indígenas aldeados, que na maioria deles são próprios indígenas, então já estão contemplados na vacinação. Os profissionais que vão vacinar os profissionais de SAMU, ou seja, não são todas as equipes de vacinação do Estado, das 1.200 e poucas salas de vacinação. Não, o que a gente recomenda nesse momento é que a vacinação seja feita para as equipes que vão atuar agora, nessa fase. E assim que nós recebemos a próxima remessa de doses, o próximo que a gente possa incluir os 2/3 de trabalhadores de saúde que precisam ser imunizados, a gente vai priorizar, e aí todos os trabalhadores de saúde, profissionais da atenção primária, profissionais da vigilância, profissionais que atuam em diferentes níveis de atenção, eles serão imunizados. Mas, nesse momento, se os senhores abrirem a vacinação para todos os profissionais de saúde,
a gente corre o risco de de acabar com a vacina em menos de meia hora, que é a previsão, baseado naquilo que a gente já conhece de vacinação no estado, e a gente acaba não vacinando esses profissionais que a gente elencou aqui, que nós consideramos os essenciais nesse momento da pandemia. E todas essas recomendações, elas estão alinhadas com o Programa Nacional de Imunização. Então, o que a gente precisa sair daqui pactuado é que todos esses profissionais, que a gente priorize isso, sem discriminar os demais, mas lembrando que todas as medidas de prevenção e de proteção, o uso da máscara, o álcool gel, a parte de distanciamento, evitar aglomeração, tudo isso tem que ser mantido, independente se a pessoa é vacinada ou não, mas que, nesse momento, essa é uma estratégia da vacinação que entra agora para que a gente consiga realmente avançar nesse processo. Então, basicamente isso que eu preciso conversar, que a gente precisa estar discutindo, pactuando. Eu sei que não é a situação ideal, assim, é a situação possível. O ideal seria que a gente recebesse vacina para toda a população catarinense. Infelizmente, a realidade, isso vai ser uma realidade a médio e prazo. A gente vai ter até o final do ano, com certeza, eu tenho certeza absoluta que nós iremos atingir elevados índices de cobertura vacinal, mas nesse momento isso é o fundamental para que a gente consiga atender. Por isso que a gente precisa, nesse momento, acordar com os senhores e senhoras gestores de saúde de Santa Catarina, que essa vai ser a recomendação do Estado e que, assim que nós recebemos mais doses e outras recomendações do Ministério da Saúde, a gente vai ampliando cada vez mais esses grupos e aí poderemos ter todos os cidadãos e cidadãos catarinenses protegidos contra essa doença Covid-19, tá certo? Não sei se o Luciano e a Carmen querem complementar mais alguma coisa, mas aqui eu fico à disposição de vocês também para a gente estar debatendo isso e deliberando o mais rápido possível. Luciano, por favor. Insumos, né, que acompanhariam as vacinas, nós decidimos, em função de priorizar a logística de entrega das mesmas, e nesse primeiro momento não encaminhar as seringas e as agulhas. Esses insumos vão ser enviados para repor os estoques, né, considerando o quantitativo que foi encaminhado. A gente vai priorizar, então, nesse momento, a chegada das vacinas, né? Pela nossa expectativa, todas as regiões vão receber já amanhã os quantitativos de acordo com a lista, né, de prioridades que foi nos passada de acordo com o quantitativo que a gente recebeu. E daí, nesse momento, a princípio, a gente vacina com os insumos que temos em estoque, e já no primeiro momento, após a vacinação, de acordo com a utilização, a gente já repõe o estoque de todos os municípios. Isso é importante. Só complementando o Luciano, os municípios encaminhem para as unidades de vigilância epidemiológica regionais o quantitativo necessário para essa etapa que forem utilizados. A gente vai fazendo essa etapa de reposição, assim que toda essa parte sensível de distribuição de insumos, de vacinas, desculpa, for concluída, a gente passa para a distribuição dos insumos aos poucos, até para não fazer a sobreposição, como bem o Luciano colocou. Então, a gente aguarda que as unidades de vigilância epidemiológica sejam acionadas por vocês para que a gente possa ter esse trabalho já avançado. O Eduardo, por favor, o Luciano. Alô, oi? Lourdes. A Lourdinha. Olha só, vocês vão abrir para os gestores falarem agora ou não? A apresentação do meu expediente. Sim, eu acho que a ideia é essa mesmo, é abrir
E acho que o principal ponto de discussão, Lourdinha, é se todos estão de acordo com a questão da descrição daqueles grupos que foram priorizados. Fechando isso, aí a gente fecha a deliberação, aprova e encaminha essa documentação, o informe e o quantitativo para todos os municípios. Assim, Eduardo e Luciano, vou colocar assim, que aqui em Florianópolis tem a Ana, acho que é a Ana Vidor, que o doutor Paraná, né, que ele tem assento na CIB, ele está doente hoje, então, e ela, como ela é da vigilância, ela pediu depois para fazer uma fala, então, quando ela pedir, vocês podem deixar ela entrar, só para ela falar, e aí vocês agora podem, então, abrir para ver quais as perguntas, quais as dúvidas que eles têm, então. Lourdinha, desculpa, é que já tem gente inscrita pelo chat, aí eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar ali, se precisar de ajuda, a gente está à disposição. Simone, se você puder ajudar a gente no chat, ver quem pediu a palavra, aí você vai passando a palavra aqui, porque aqui é mais fácil para você nos ajudar nesse momento, tá bom? Tá certo. Então, a princípio, está escrito o secretário Acélio, o secretário Clayton e o secretário Dyson. Eu já vou vendo os outros nomes que estão abaixo, assim que eles terminarem, eu já digo quem são os próximos, ok? Posso entrar? Bem, todos devem estar me ouvindo, quero cumprimentar aí o Eduardo, ao Luciano, a todos os colegas secretários, e externar aqui, em nome da nossa equipe, uma preocupação com relação àquilo que veio como prioridade do Ministério da Saúde, né? Profissionais da saúde e idosos acima de 75 anos. Então, só deixar bem claro que a questão dos 75 anos acima foi excluído nesse primeiro momento. Não está, né? Célio, falhou aqui a sua pergunta. Com relação aos critérios que vieram alinhados do Ministério da Saúde, que seriam profissionais da saúde e idosos acima de 75 anos, e, sim, é o que está né, do Ministério, né? E, claro, não tem para todo mundo, a gente sabe disso. E também os de longa permanência, os moradores de LPIs, né? Os idosos acima de 75 anos, então, eles não estão, porque se você avaliar indicadores, quem é que mais morre? Quais os maiores indicadores de mortalidade? São os idosos acima de 74 anos. Então, 30% dos óbitos são com idosos acima de 74 anos. 70 anos, aliás. Nós estamos excluindo esse grupo nesse primeiro momento, que é o que mais mata. E estamos definindo 30% dos trabalhadores de saúde, mesmo aqueles, né, que não têm comorbidade nenhuma. Eu entendia que poderíamos fazer por comorbidades. Inclusive, alguns infectologistas me colocaram hoje isso como pneumologistas. 55 anos acima, com comorbidades, seriam os primeiros a serem vacinados. Depois iríamos para uma outra faixa. Não se chegou a pensar nisso, Eduardo? Nessa questão dos indicadores de mortalidade? Eu acho que o Ministério fez essa avaliação. Estou colocando aqui para poder discutir, né? Seria isso. Ok, Acélio, obrigado pela sua colocação. Eu entendo completamente que a sua preocupação, acho que a minha preocupação é de todo mundo também, a gente vacinar os mais vulneráveis, mas a questão é uma questão muito, não só do ponto de vista técnico também, mas também do ponto de vista numérico. Nós não temos uma quantidade de vacinas, pelas nossas estimativas, que dê para vacinar toda a população. Não existe uma previsão ainda efetiva de quando que o Ministério da Saúde vai encaminhar as doses subsequentes das vacinas, tanto da Sinovac, Butantan, como também da AstraZeneca. E pelo que nós temos de estimativa do Estado de Santa Catarina,
a população acima de 75 anos não daria para vacinar nem com a primeira dose o quantitativo total de pessoas acima de 75 anos. Mesma coisa as pessoas portadoras de comorbidade. Nós entendemos que esses grupos são prioritários, a gente entende a importância deles serem vacinados, mas o que está sendo colocado para a gente agora, e aí a gente está compartilhando com todos vocês, é isso. A gente tem doses, a gente consegue fechar com as pessoas que estão na linha de frente, profissionais de saúde, justamente para que eles não sejam tirados da linha de frente, eles possam garantir a sua imunização e fazer o atendimento de pessoas com Covid. A gente consegue pegar os idosos e deficientes que estão em unidades asilares e instituições de longa permanência, a gente consegue pegar os trabalhadores, os profissionais indígenas, assim, mas, além disso, a gente não consegue. Se nós tivéssemos a garantia de que o Ministério vai nos enviar um quantitativo de doses para complementar isso nas próximas semanas, a gente não precisaria nem guardar a segunda dose, a gente já encaminharia tudo e aí sim a gente poderia ampliar. Só que não, a gente ainda não tem essa perspectiva e o que eu peço, a compreensão de vocês, entendo todo esse processo, é que se a gente passar a primeira dose sem ter garantia de que a segunda dose vai ser aplicada nessa população, essas pessoas que receberam a primeira dose não serão imunizadas de forma ideal. Então, realmente, entendo a preocupação, mas eu queria que vocês entendessem isso também. Assim como todos os profissionais de saúde, todos os idosos, todos os portadores de comorbidade precisam ser vacinados, só que não tem vacina em quantidade suficiente para isso. Tanto que o que a gente pede para vocês, e até foi a própria orientação do secretário André, é que nesse momento não seja feito nenhum comunicado para que as pessoas procurem postos de vacinação para se vacinarem, e pelo contrário, que peça para as pessoas manterem as ações de prevenção, de proteção, e que toda essa ação de vacinação nesse momento seja feita proativamente, ou seja, os profissionais de saúde indo para unidades de longa permanência, indo para os hospitais, os hospitais que fazem atendimento de Covid, vacinando os profissionais de SAMU dentro das suas próprias unidades, ou seja, fazendo uma vacinação ativa, uma busca ativa dessas pessoas. E não é o momento ainda de chamar a população. Infelizmente, é muito difícil para mim, como epidemiologista, que trabalho na área há mais de 20 anos, é muito difícil, nesse momento, pedir para não chamar as pessoas para a unidade de saúde ou para o posto de vacinação, porque a gente não tem vacina. Você me conhece, Célio, em meia hora, se você liberar isso tudo, esgota todas as vacinas e aí a gente não consegue atingir o primeiro objetivo, que é o objetivo que, inclusive, foi definido e foi fruto da autorização da Anvisa. A Anvisa autorizou emergencialmente esses 6 milhões de doses da Coronavac e os 2 milhões de doses da AstraZeneca para esse grupo específico. Só que, como não veio 2 milhões de doses para a acabei de falar, a gente acabou tendo esse contratempo. Então, eu entendo, mas fica aqui, eu reitero que essa pode ser a melhor estratégia, a gente seguir esses grupos que foram definidos. Obrigado aí. Simone, por favor. Luciano. O Luciano. O Eduardo. Eu só quero dar uma... Lourdinha, eu quero só dar uma faladinha, sabe por quê, tá? Tem muita gente pedindo para falar, sabe? Muito, muito, mas não são gestor, não são secretário, não são membros da CIB. E hoje, quem vai falar, só pode falar quem são os membros da CIB, tá? Por isso que aquela hora até eu coloquei que a Ana Vidora, ali do município, que como o doutor Paraná tem assento, né, permanente aqui na CIB, ele está doente, e ela é da vigilância, eles tinham me pedido para ela vir no lugar. Então, ela vai poder falar, mas os outros demais,
O pessoal precisa entender, sabe, que é reunião da CIB e só pode falar representantes da CIB. Então, a Simone vai controlar isso, tá? Não é para a gente não quer ser antipática, mas não vai dar, sabe? Não vai dar para todo mundo falar, só para quem realmente é da CIB. É o secretário Clayton, está escrito. Boa noite, colegas secretários e também Luciano, Eduardo. Só para entendimento ali, né, na proposta, então, que está sendo deliberada, somente seriam os profissionais nesse primeiro momento, né? Desses profissionais, uma dúvida, profissionais de UPA e centro de triagem estariam entendidos como profissionais que atuam nas emergências COVID? É uma informação que acho que ela é importante até pelo quantitativo de profissionais aí em grande parte dos municípios, né? Só para entendimento mesmo. Sim, esses seriam contemplados nessa etapa. Era isso, secretário Clayton? Podemos... Isso, obrigado. Não era isso mesmo, só para esclarecer. Então, secretário Dyson. Boa noite, Simone. Boa noite, Luciano, Eduardo. Boa noite, demais colegas. É um prazer falar com vocês. Meu nome é Dyson, sou secretário aqui de Tubarão. A gente fez uma reunião hoje com nossa equipe de crise aqui, relacionada a todos os profissionais de saúde, vários profissionais da área privada e área pública, e a definição que vocês fizeram, ela está bastante coerente. Principalmente quando você pensa no maior risco e maior exposição. Esse foi o nosso critério, assim, nesse pensamento. A única questão que eu faço para vocês é assim, a questão dos funcionários das ILPIs, se você já vai vacinar os institucionalizados, talvez esses não tenham um maior risco, até por não levar para quem tem mais risco, e nós colocamos aqui no nosso planejamento como mais no final da fila, como profissional de saúde, como um posto de saúde, por exemplo, então, que vai ficar mais para o final da fila. Acho muito importante, nós sabemos o mais breve possível também, a questão do quantitativo por cidade, e lembrar que as maiores cidades, naquela classificação que se tem, são elas que têm a maior quantidade de pessoas nas UTIs, de profissionais de saúde, de equipes que atendem nesses locais, nas emergências, nas instituições de longa permanência de idosos. Então, a nossa preocupação maior é com a quantidade dessas doses. Obviamente que nem desse grupo de risco que nós vamos definir a partir de agora, dentro da primeira fase dos que estão previstos, nós não vamos conseguir vacinar provavelmente 30%, 40% nas cidades um pouco maiores. Então, temos essa preocupação. Eu só, na questão da classificação que vocês fizeram, eu deixaria a parte ali dos profissionais de saúde das instituições um pouco mais para baixo, o restante eu acho que dá para a gente seguir pensando no maior risco e maior exposição. No mais, estamos muito aflitos para receber essas vacinas para que a gente possa começar e que a gente consiga dar celeridade a isso. Por fim, só para mais uma outra colocação, quando vocês passarem o quantitativo, vocês já vão passar o quantitativo por pessoa, ou vai ser primeira, depois segunda, só para a gente ter uma noção exata. Por exemplo, Tubarão vai receber 2.000 doses, 1.000 pessoas vacinadas, só para a gente ter uma noção, para ficar bem claro isso. No mais, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado aí, Dyson, pela informação e orientação. Acho que foi uma sugestão interessante. A gente pode, sem problema nenhum, desde que estejam dentro desses grupos, a ideia é mais aproveitar o trabalho. Já está vacinando o pessoal, vacina eles, porque eles são que saem e entram das unidades. Tá? Mas a gente pode fazer essa sugestão, foi bem interessante. Em relação à quantidade de doses, para não ter confusão, a gente vai dizer, você vai receber 1.000. Aí, na segunda dose, você vai receber mais 1.000. Pronto. Quando a gente receber um quantitativo diferente desse, aí a gente faz uma outra informe, aí vai ser, receberam mais tantas doses para tal grupo. A gente preferiu fazer isso do que juntar tudo num bolo só e aí depois, vocês disseram que é 2.000, mas mandaram 1.000. Não, a gente vai, aos pouquinhos, repassando as informações para não ter mais problema de comunicação, para não ter nenhum problema de comunicação entre o Estado e os municípios. Ok, muito obrigado. A secretária Camille. Boa tarde a todos.
secretária. Tudo bem, Simone? Eu gostaria só de um esclarecimento. Nós temos, então, o Estado de Santa Catarina está fazendo uma ampla divulgação, né? Desde ontem, do final de semana inteiro, ampla divulgação das vacinas que estão chegando, toda essa questão. Daí, chegaram as vacinas, após a chegada das vacinas, a gente vem para fazer uma deliberação em CIB, né? Então, acho que, assim, é uma indignação enquanto gestora, porque primeiro se faz a mídia, depois vem pedir porque quem vai dar a cara a tapa, com todo respeito, são os gestores municipais, né? Porque o Estado, ele está lá inatingível, e nós aqui sofrendo a pressão. Assim, é um desabafo, porque eu penso assim, se fez toda essa divulgação, os profissionais da saúde, eu quero ver quem é que vai conseguir conseguir fazer uma classificação e dizer que esses profissionais não são linha de frente. O profissional do SF, ele não é linha de frente, ele não está dentro do Covid, mas ele está o dia inteiro exposto atendendo. Então, assim, a atenção básica está atendendo. Vem tudo pedindo para a gente abrir as portas. E daí agora esses profissionais não são prioridades. Então, assim, eu sei que a gente tem que manter que a vacina não vai salvar todo mundo, mas, né, a gente tem que... a minha indignação enquanto gestora é essa. Aqui da nossa região, estou falando não só em meu nome, a região meio-oeste, nós estamos aqui aguardando, primeiro se divulga, depois primeiro dia 20, daí agora fazem esse AUE, e hoje, né, já foi divulgado que hoje começaria a vacinação. Então, principalmente nos municípios pequenos, vocês têm que... a gente não... Hoje, o telefone tocou o dia inteiro porque queriam saber quando que poderiam começar a vacinar. Profissionais de saúde de consultório particular, daí todo mundo entra dentro da classificação de profissionais de saúde. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que ser... Como foi feita a divulgação da chegada das vacinas, eu gostaria que fosse feito através da Secretaria de Estado também, para essa divulgação sair através desses órgãos também, para não ficar que são os municípios que estão escolhendo quem vacinar. E só a minha indignação de só hoje a gente está fazendo essa pactuação, né, que a gente deveria ter feito semana passada. Tá? Só meu desabafo para o doutor Eduardo e para o Luciano. Ei, Camille, para mim, não vejo com nenhum problema esse teu desabafo. Acho que eu também fiz esse tipo de desabafo junto com o Ministério da Saúde. Na verdade, assim, sendo bem franco com todos vocês, nós só soubemos a quantidade de vacinas que vinha para Santa Catarina hoje, quando chegou a vacina e a gente contou, porque a gente recebia várias informações diferentes, truncadas, dia 20, que ia começar no dia 25, aí, de repente, São Paulo já começa a vacinar ontem mesmo, que foi aquela coisa. Então, assim, eu sou solidário com a sua indignação, compreendo todo o processo. Nós não estamos nos omitindo em nenhum momento. Toda a comunicação, antes de... A gente fez a divulgação da chegada das doses da vacina no Estado, nós fizemos o lançamento da campanha da vacinação nos grupos específicos. Nós vamos fazer a comunicação oficial. Primeiro, nós estamos prestando contas para os gestores sobre tudo aquilo que tem acontecido. Desde hoje, 5 horas da manhã, as equipes já estavam preparadas para aguardando. A vacina chega às 7, chega às 8, chega às 10. Então, digo para vocês que tudo isso tem acontecido de forma muito rápida. Essa foi a primeira, vão ser várias. E eu espero que isso seja várias de forma bem rápida, para que a gente consiga fazer uma vacinação rápida de todo o Estado. Só que, nesse momento, aí eu peço a sua compreensão também, porque também a gente passou aqui calculando de que forma que a gente pode suprir, qual é a melhor forma, de que forma que a gente vai comunicar isso. Então, foi uma questão do secretário André, junto com o secretário adjunto Luciano. Antes de qualquer divulgação para a mídia, nós precisamos conversar com os gestores. É isso que a gente está fazendo aqui agora, prestando para vocês essas orientações, para vocês não serem pegos de surpresa.
tá certo? Fizemos realmente o lançamento, mas agora a gente está colocando todas as cartas na mesa. É isso que a gente tem, mais do que isso, é incorrer num erro, numa falta e num excesso absurdo. A gente causar aglomerações de pessoas que querem se vacinar, e aí a mídia, tudo aquilo que envolve isso tudo que vocês estão passando passou quase todo 2020, e nesse ano continua. Então, essa é a nossa preocupação. A partir do momento que houver uma pactuação de CIB, nós comunicaremos de forma oficial, como a posição da Secretaria Estadual da Saúde, pactuado com os municípios, que esses serão os grupos, e aí a comunicação flui nesse sentido. Mas eu reconheço e parabenizo pela sua explanação. Eu deixaria a decisão agora para os membros da CIB. Como foi colocado, tem algumas pessoas inscritas, mas que não são os membros da CIB. De quem era membro da CIB, todos os inscritos eu já chamei. O Dr. Manuel, enquanto vice-presidente do COSEMS, está na sala também, talvez representando a CIB e os membros, poderiam ver o que vocês acham, como conduzir. Eu posso também, se me permitem, sugerir que a gente leia os questionamentos do chat, visto que foi tudo muito rápido e não foi possível fazer prévia do COSEMS, que a gente sempre faz, e veio tudo muito repentinamente. Não sei como os senhores gestores acham a melhor maneira de conduzir esse processo para que ninguém fique com dúvida hoje, visto que deve sair dessa reunião uma deliberação com o entendimento de todos. Posso falar do Chapecó? Doutor Manuel, o senhor está na sala? Estou, sim, estou atento. Eu tinha ali visto e lhe perdi, me desculpe. Em silêncio absoluto, escutando tudo, que nem uma coruja. Ok. O que a gente tem que dizer aí a respeito disso? É óbvio que estamos aqui hoje à noite em uma CIB de emergencial apenas para dar uma característica legal a uma coisa que já está resolvida, porque um problema que não tem solução, solucionado já está. Infelizmente, como muitas outras vezes acontece e aconteceu, o governo do Estado, agora há pouco, assisti às 17 horas, um evento, né, com a presença maciça da mídia, onde se vacinaram 3 pessoas, né? Um representante da comunidade indígena, um representante do LPI e uma outra pessoa representante do grupo de risco, da terceira idade, no caso. Obviamente que os jornais vão fazer disso uma grande divulgação. Aí vem o doutor Eduardo, eu também me coloco no lugar dele, dizer que nós não devemos fazer uma grande divulgação nos nossos municípios, porque não há vacina para todos. Bom, a grande divulgação já foi feita pelo governo do Estado, agora às 17 horas, 1h30 antes de iniciar esta reunião. Portanto, agora, o que a gente tem que pedir encarecidamente é que a SES, né, não fique só na divulgação do evento, mas que também faça a divulgação da dificuldade que vai ter para que haja a remessa de todas as vacinas, porque vocês sabem a pressão que os nossos secretários municipais vão receber nas suas casas, nas suas secretarias, andando pela rua, no supermercado, vai ser uma coisa impressionante. Tá? A primeira coisa que vai ressaltar aos olhos é que muitos vão ser acusados de que estão desviando
a vacina para este ou para aquele. Nem sequer os profissionais como um todo, né, vão poder ser vacinados. Apenas 1/3 dos profissionais de saúde, né? E, inclusive, tem-se visto no grupo COSENS bastante gente fazendo, e em outros grupos também, não só no COSENS, até que escutei muito pouco, né? Mas nos outros grupos, indagando por que a comunidade indígena teria que ser prioritária. Imagino que seja alguma coisa ligada à judicialização, porque senão não se justificaria simplesmente pelo fato de serem indígenas. Mas, em todo caso, e aí seriam mais 8.000 trabalhadores da saúde, daqueles que estão diretamente ligados. Eu posso falar por mim mesmo, que agora, na segunda-feira, dia 12, na segunda-feira, eu atendi à noite num plantão de 25 pessoas, 7 não eram Covid, e os outros eram 18, todos eles Covid. Então, uma pessoa, como outros tantos, e eu não sou único, muito pelo contrário, eu sou apenas um dos milhares que estão por aí. E uma pessoa dessa fica exposta durante 4, 5 horas permanentemente ao vírus. Então, aí deveria haver algum tipo de proteção para que eles possam continuar trabalhando e defendendo a saúde dos outros, né? Mas, repetindo, um problema quando não tem solução, solucionado está. Aparentemente, a solução foi pactuada de uma forma que não foi pactuada ainda, mas não tem o que fazer de diferente. Esses funcionários que estão nessa posição são realmente aqueles que estão mais expostos. Portanto, o que eu tenho é que lamentar que não haja vacina para todo mundo e, ao mesmo tempo, lamentar, né, de que tenha sido feita por parte do governo do Estado, né, uma divulgação em forma de evento que não seria o momento agora de fazer, porque colocou a todos os secretários de saúde numa situação difícil. Era isso que eu queria comentar, e se posso fazê-lo em nome do COSENS. Obrigado. Bom, nesse sentido, em relação ao evento, ele demonstrou justamente as categorias que serão vacinadas. E foi dada divulgação, inclusive, dessas categorias. E eu vou lhe corrigir só num detalhe. Foi um do grupo indígena, um do idoso e um profissional da saúde. Né? Então, são as categorias que vão ser vacinadas nesse momento. Nós também estamos muito perplexos com a quantidade, né, de vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Nossa vontade é que o plano de vacinação que está posto, que são de 460 mil vacinados da primeira etapa, fosse realizado, né? Infelizmente, das 4 fases previstas no nosso plano de vacinação. Infelizmente, em função desse quantitativo, que, querendo ou não, para a gente é inferior ao que a gente esperava, né? Muito inferior, porque, no primeiro momento, nós tínhamos um quantitativo de próximo a 330 mil doses. Né? Então, e que para vacinar já... e que a segunda fase viria logo em seguida, né? Então, realmente a gente não tem outra alternativa a não ser priorizar, né, aqueles profissionais que, querendo ou não, estão à frente do atendimento à pandemia, né, ao Covid-19, e a gente acompanha também, em relação aos indígenas, o que foi definido e solicitado, pactuado pelo Ministério da Saúde. A nossa ideia, a nossa vontade era, sim, de contemplar toda a população, né? Mas, infelizmente, nesse primeiro momento não foi possível. Lembrando que a campanha continua, nós cobramos quase que diariamente, né, uma posição do Ministério, inclusive,
Em relação à aquisição de vacina por parte do Estado, não é possível porque não existe no mercado, né? Inclusive o quantitativo posto pelo Ministério era o que foi disponível. Então, a gente continua na busca de alternativas para vacinação. Enquanto isso, a gente vai ter que escolher algumas prioridades, infelizmente. Deixa eu só fazer rapidamente uma colocação aqui, Simone, rapidamente, que a gente está vendo aí no chat o pessoal discutindo, e eu coloquei um questionamento, que tem pessoas que apresentaram já exame de PCR, exame de antígeno, exame sorológico positivo. Em virtude de nós termos uma pouca quantidade de doses de vacinas, acho que essas pessoas, nesse momento, deveriam aguardar, até por ter uma imunidade celular, mesmo que os níveis de anticorpos tenham caído, o risco é muito menor do que pessoas que não tiveram contato ainda com a doença. Então, acho que aí nós teremos já uma forma de minimizar um pouco essa situação. E outro só detalhe final aqui, novamente, eu até discuti com o doutor Acélio aqui, Acélio um pouco antes, é que nos municípios maiores nós não vamos chegar na atenção básica, e os municípios pequenos vão chegar. Isso vai dar uma preocupação muito grande para nós também nessa vacinação. Nós vamos sofrer bastante em virtude desse quantitativo. Mas, como o doutor Manuel falou, o problema está posto, né? Não adianta também a gente chorar, vamos trabalhar em cima disso. Mas a questão daqueles que já tiveram contato, eu acho que nós temos que excluir nesse momento. A secretária Jainara está inscrita. Só para complementar a fala do Dyson, então, assim, os municípios pequenos, porque a gente tem muitos municípios pequenos no estado, né? Que não tem hospital, mas eles estão... É a atenção básica que é a linha de frente desses municípios. Eles não têm centro de triagem, eles não têm. Então, esses profissionais que são a linha de frente do Covid na atenção básica vão poder ser contemplados com a vacina. É isso? Doutor Eduardo? Deixa eu só responder. Essa questão que o Dyson colocou, assim, a gente não tem como fazer essa triagem de forma unilateral. Eu acho que é uma questão do município, eu acho que no momento da vacinação, na unidade de saúde, quando vocês tiverem nos hospitais, quando vocês tiverem o quantitativo de doses e ver a população, eu acho que isso pode ser um critério subjetivo específico para cada um dos municípios, mas a gente sabe que a grande maioria a gente não sabe se tem certeza, se teve ou não, foi um diagnóstico clínico. Então, assim, na dúvida, vacina e pronto, até porque não existe nenhuma recomendação do Ministério da Saúde, nenhum órgão internacional de que não se deve vacinar as pessoas que já tiveram Covid anteriormente. Pelo contrário, isso não está muito claro e eu acho que fica muito frágil a gente fazer uma pactuação a nível estadual nesse sentido, mas eu acho que isso pode ser feito do ponto de vista municipal, aqueles que tenham mais prioridade, até para dar celeridade para o processo. Mas é uma questão, inclusive, só que eu vou levar junto ao Ministério da Saúde para que a gente possa discutir isso a nível nacional, porque aí é uma coisa mais ampliada, mas eu entendo tudo que você colocou. Em relação à pergunta da Camille, é bem isso mesmo, os municípios, a priorização é para aqueles profissionais que estão em unidade de urgência, emergência. Provavelmente, se esse município não tem uma unidade de urgência e emergência, a quantidade de doses que ele vai receber vai ser proporcional menor do que aqueles outros municípios, mas ele vai receber, todos os municípios vão receber. Então, essa critério de priorização ela é importante, porque se a gente falar situações específicas, por exemplo, o município X, que esse município ele tem quem faz o primeiro atendimento é uma unidade primária de saúde e recebeu doses suficientes para vacinar essa unidade, que é a linha de frente deles, ok, faz a vacinação porque está disponível. Agora, para grandes municípios, como o Dyson colocou mesmo, Tubarão, Criciúma e tal, que nesse momento tem uma grande infraestrutura de rede de atenção primária, se for usar eles na atenção primária, falta para os profissionais hospitalares, da urgência, emergência, e esses que foram citados. Então, por isso que a gente, as pactuações, elas existem para dar o norte técnico, dar um norteamento técnico. Agora, o bom senso, ele é fundamental, e nesse momento ele tem que ser
bem aplicado. A gente está aqui como Estado para apoiá-los nas decisões. A gente não está se omitindo, em nenhum momento vai se omitir de passar essas orientações, mas é bem isso que você falou, avaliar a situação e aí agir de forma mais efetiva nesse momento. E assim que tivermos, talvez a gente esteja aqui falando e nos próximos dias já chega uma nova remessa, então tudo aquilo que a gente está agora segurando, de repente a gente pode aumentar, mas o que a gente tem de informação, e eu gosto, e foi isso que eu falei para o André e para o Luciano, eu só gosto de falar as coisas quando eu tiver certeza absoluta daquilo que eu tenho em mãos. Eu acho que isso é o fundamental, não é ficar falando coisas, fazendo promessas sem ter efetivamente a coisa pronta para ser executada. Então, por isso que nesse momento essa é o possível, não é o ideal, está longe daquilo que a gente considera o melhor nesse momento, mas é o possível. Agora, eu tenho esperança de que agora, com essa liberação, a gente consiga, nos próximos meses, avançar, e vai ser uma campanha pesada, vai ser difícil e vai ser cansativa, mas a gente vai conseguir cumprir. Eu tenho certeza absoluta que Santa Catarina vai alcançar as metas pré-estabelecidas e a gente vai ter a população protegida. Obrigado, Luciano. Doutor Eduardo. Só eu aproveito que eu não vou mais falar depois disso, tá? A questão, senão nós vamos polarizar essa situação. A questão relacionada só à nossa aprovação aqui na CIB, acho que é importante a gente fazer a aprovação e deixar, por características dos municípios, deixar que algum município, em situações específicas, ele tome a sua decisão e faça a sua alteração. Não deixar isso fechado. Tá? Basicamente é isso. Aprovamos essa situação como uma sugestão e cada município que vai ter a sua característica específica faça a sua adequação. Claro que, obviamente, aqui está o mais óbvio, né? O que nós acabamos de visualizar. São pequenos detalhes e pequenos ajustes. Eu só gostaria de abrir que a secretária Jainara está esperando faz uns 15 minutos para ela conseguir falar, e temos inscrito também o Dr. Ramon, que é, né, os membros da CIB, no caso, que a gente está chamando. Agradeço, Simone. Boa noite, senhores gestores, boa noite aos técnicos presentes, membros da CIB, COSEMES e SES. Acho que muitos desabafos já foram feitos, de fato, foi divulgado uma informação e agora nós não vamos poder cumprir com o que foi divulgado, ok? Esperamos que o Estado se posicione, certamente fazendo a divulgação com a nova distribuição, porque realmente ficamos limitados pela quantidade que a União nos enviou. Tudo isso é de entendimento. E claro que muitos gestores, nós que estamos na ponta, somos nós quem vamos ouvir e ter que explicar a esses pacientes que certamente amanhã vão estar nas portas das unidades básicas de saúde ou da Secretaria de Saúde. Mas, diante do que se tem, esse quantitativo, é o que vem para os municípios, vamos utilizá-lo em nossos profissionais, sem dúvida, e nos idosos internados nessas instituições de longa permanência. A questão toda é que aqui, eu sou secretária de saúde de Porto Belo, que é litoral, pertence à Foz, e represento a região da Foz, neste momento na CIB. A região da Foz tem uma característica que é o turismo, a sazonalidade que nós estamos vivendo agora, neste período, em pleno verão. Estamos com muitos turistas, ainda, é reduzido em relação às outras temporadas, mas temos muitos turistas. Nós temos muitos veranistas, o pessoal que tem residência aqui e vem passar o verão. E muitos em uma idade avançada também, e temos profissionais de saúde. Balneário Camboriú citou no chat que tem mais de 130 indígenas neste momento em seu território. Itajaí, já em conversa no grupo que nós temos aqui, já me citou que tem muitas empresas terceirizadas, então talvez o número de doses que venha para os profissionais de saúde seja insuficientes, porque há terceirização, então esses profissionais estão na ponta, eles estão atendendo o Covid, indiferente de estarem no setor público diretamente ou prestando esse serviço. Então, eu acho que é nesse sentido que o Estado deve olhar para os municípios que têm essas características, essa característica principal da sazonalidade, de receber
turistas durante essa temporada de verão, que é o que nós estamos vivendo agora. Então, acredito que as doses que venham sejam insuficientes, até ainda que não estivéssemos vivendo isso, já seriam insuficientes, mas diante disso se tornarão ainda mais. Então, precisaremos que futuramente, assim que cheguem mais doses, que seja feito esse olhar para conosco, e a gente está aqui para deliberar, certo? Para fazer essa pactuação. Só que a NSC já publicou que isso está feito. Não sei se vocês tiveram acesso, eu recebi agora do Edson, estava em conversa com ele. A NSC já publicou que nós da CIB nos reunimos e pactuamos dessa forma, sendo que nós aqui ainda não decidimos isso. Mas a informação tem vindo muitas vezes dessa forma. A SES talvez peque nisso, porque não vem primeiro aos gestores, vai primeiro às mídias, e muitas vezes nós ficamos sabendo das informações através da mídia, que é o que aconteceu agora. Estamos aqui deliberando, mas a NSC está publicando que já deliberamos, já está resolvido. E acontece inúmeras vezes isso acontece. Ficamos sabendo pela televisão, pelas mídias, pelas redes sociais. O primeiro óbito de Covid do estado de Santa Catarina foi do meu município. Eu fiquei sabendo pela uma ligação de uma repórter da NSC. Só depois foi feito contato. Então, talvez esteja na hora do estado se policiar, da SES se policiar e sentar para conversar com os municípios e tentar, primeiro, passar informação aos gestores, que somos nós quem estamos ali dando a cara para bater constantemente. Muito obrigada pelo espaço. Bom, só para falar sobre essa divulgação, a SES em momento nenhum divulgou qualquer informação, até porque o documento vai ser encaminhado para vocês ainda. Agora, para vocês terem uma ideia, estava participando da reunião, que alguém liberou o link, um colunista, né? Não sei se vocês viram. Então, logicamente que ele acabou de assistir a parte da nossa fala e deve já ter divulgado a informação. Não foi por parte da SES. De qualquer modo, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Ramon, e após isso, pelo avançar da hora, inclusive pela necessidade de a gente verificar ainda alguns fluxos da logística de amanhã de manhã, a gente poderia passar para a votação. Ramon, com a palavra. Obrigado, secretário Luciano. Primeiramente, desejar a todos uma boa noite, parabenizar aí pela participação, são 283 participantes, né? Eu imagino que a gente tenha representantes aqui de quase todos os municípios catarinenses. E a gente entende a ansiedade de cada gestor municipal, a ansiedade do secretário, a ansiedade dos prefeitos, a ansiedade das autoridades de vigilância de cada município, né? Mas o Macário bem colocou que o Macário é um dos profissionais, eu diria, mais capacitados no Brasil, né? Então ele fala com muita segurança, né? Ele já colocou o nosso limite, obviamente, é o número de doses, que é ínfimo, né? Diante de tudo que a gente tem que atender de população, né? Eu só pedi a palavra para fazer uma sugestão. Eu imagino aqui, estou acompanhando pelo chat, tem dezenas de secretários que pediram a palavra e outras dezenas de secretários que ainda estão com algumas dúvidas. Então, só gostaria, secretário Luciano, superintendente Macário, que fosse possível, antes da gente encerrar a CIB, que nós pudéssemos disponibilizar um canal oficial de contato com os secretários todos, né? E que todas as dúvidas que foram colocadas aqui no chat, inclusive as críticas construtivas, os posicionamentos, fossem todos considerados e a todos fosse dado a resposta. Não é uma questão de elegância, é uma questão de respeito, né? E realmente não vai dar para a gente, falo como titular da CIB, não vai dar para a gente oferecer a fala para todos, né, e responder a todos aqui nesse momento, porque senão a gente vai se alongar por horas, né? Mas a proposta é essa, que fique um canal aberto de comunicação dos secretários com o nível central da Secretaria e da Vigilância, secretário Luciano, para que a gente possa dirimir todas as dúvidas e também receber, sim, as opiniões,
as sugestões, as críticas, né? Tudo isso é ferramenta de gestão. É basicamente isso que eu queria colocar, ok? Por último, né? Dizer que a gente escuta algumas falas e a gente sabe da ansiedade. O Estado também está ansioso, não são só os gestores municipais, não é? Mas vamos tentar transformar isso em algo positivo. Isso é muito positivo, né? Senão fica parecendo que é um fato. Parece que a gente está transformando um fato positivo num fato negativo, tá? Vamos pensar de maneira positiva. Vamos imaginar que em coisa de 1, 2, 3 semanas, de repente cheguem novos lotes de vacina, não é? E a gente consiga atender, então, a todas essas demandas que vai aí, além de todos os profissionais de saúde, entra pelas outras categorias, pelos crônicos, pelos idosos e tudo mais, tá? Era basicamente essa a minha fala. Muito obrigado. Obrigado, Ramon, pela tua colocação. Vale lembrar que os gabinetes aqui estão sempre de portas abertas, né? Alguém já pediu no início da nossa reunião os meus contatos, eu vou disponibilizá-los todos. Não tem problema nenhum com isso. Pode ser por e-mail, presencialmente. Vou deixar, eu tenho um telefone de contato também da nossa assessoria. O Macário também se deixa à disposição, a gente pode conversar e tirar as dúvidas que ocorrerem nesse período e nos próximos, né? De qualquer modo, com o avançar da hora, como eu já tinha frisado, é importante que a gente delibere, e só para constar, né, a informação do colunista que divulgou a pauta era o mesmo que estava aqui na nossa reunião, tá? O link... Pessoal, eu queria pedir a palavra 1 minuto, Fernando, prefeito de Cocal do Sul. Desculpa não fazer parte da CIB, estou como secretário de saúde aqui. Brasília é fácil, o Estado é fácil, mas nós moramos na rua onde os cidadãos vivem. Eles batem nas nossas portas diariamente. Essa situação nossa, como secretário de saúde, principalmente dos pequenos municípios, ela é muito difícil nesse momento. Eu aconselharia que a gente mudasse a estratégia. Posso estar errado aqui, mas peço desculpa. Em virtude das poucas doses, que a gente determinasse uma única classe. Ou a gente vacina, nesse momento, os profissionais de saúde ou os idosos. Porque vai ser um caos, gente. Nós não vamos conseguir. Vai ter gente indo na unidade porque tem acima de 75 anos, isso, aquilo. Vai ter o profissional de saúde que não vai entender. A gente deveria, primeiro, os profissionais de saúde é o que cuida da saúde de toda a população. A segunda remessa, fazer as pessoas acima de 75 anos, com comorbidades, fazer uma escala gradativa conforme vai chegando as doses. Aí, o discurso de Brasília, o discurso de Florianópolis é fácil. Ninguém bate na porta de vocês. Agora aqui nós vamos levar pau. Vamos levar pau que vocês não têm ideia. Dos nossos próprios profissionais, qual é a diferença de uma higienizadora de uma sala e do médico que trabalha na ponta? Como é que tu vai dizer para a higienizadora que ela não vai ser vacinada? Como é que tu vai dizer para a técnica que não vai ser vacinada? Vamos priorizar os nossos profissionais de saúde, que eles vão salvar as demais vidas. Quando chegar o próximo lote, a gente vai vacinando as demais pessoas. Desculpa, é só o meu ponto de vista, mas eu estou aqui com toda a minha equipe, tá? E está todo mundo preocupado no que fazer amanhã quando chegar essas doses. O povo está ansioso. Doutor Eduardo, parabéns, que bom ainda que o senhor veio para o nosso estado. Mas a gente deveria definir ou um ou outro. Os dois, nós vamos levar pau dos dois lados, dos profissionais e da população. Desculpa o desabafo. Ok, Fernando, tranquilo, não tem problema nenhum. Aqui a gente escuta mesmo e todas as opiniões levam em consideração. O que eu só volto a insistir é o seguinte: essa vacina recebeu autorização emergencial para determinados grupos, e esses grupos eles já estão descritos
no documento que foi aprovado pela Anvisa. Ele incluía, além desses grupos que a gente citou, toda a população acima de 75 anos. Só que isso não foi aprovado porque não tem dose. Se a gente tivesse as 2 milhões de doses da AstraZeneca, com certeza os acima de 75 anos seria colocado nesse momento. Só que se a gente... Mas nós não estaríamos nessa discussão se tivesse vindo. Mas, infelizmente, não é a realidade. Tá? Eu entendo todo o processo, nós não estamos nos omitindo, o que a gente tem que estar conjunto, todos aqui em Santa Catarina, manter as ações de prevenção, manter o uso de máscara, manter o distanciamento social, manter toda a parte da etiqueta da tosse, lavagem das mãos, uso de álcool gel, e principalmente evitar a aglomeração, que eu acho que é isso que tem disseminado de forma muito forte a doença no mundo. Os eventos super espalhadores, uma festa que você reúne 300, 400 pessoas, 1.000 pessoas, esse evento é o fatal para transmissão e disseminação. Lembrando que o que está acontecendo lá em Manaus é bem nessa característica, de você ter uma transmissão muito rápida e veloz. Nós temos que nos posicionar, cobrar do Ministério da Saúde o envio das doses, conforme prometido, para os laboratórios também que produzam a vacina, e pode ter certeza que assim que essas doses chegarem em Santa Catarina, em 24 horas, como a gente vai fazer agora, a partir de amanhã, 7 horas da manhã, todas as doses já serão encaminhadas, então vocês receberão a informação do momento para buscar essas doses. Agora, e que toda a comunicação vai ser feita pelo Estado a partir do momento em que for pactuado aqui na CIV. Eu vou me colocar à disposição da superintendência, colocar a superintendência à disposição para que a gente mantenha esse canal de comunicação frequente, semanalmente, mas a gente, nesse momento, essa é a nossa posição. Eu acho que esse é o momento mais crítico no início da campanha. Isso tudo vai ser sendo equalizado ao longo dos próximos dias, e aí sim a gente vai ter, com orgulho, bater no peito e dizer: procurem as unidades de saúde. Agora, nesse momento, infelizmente, Fernando, se a gente fizer isso, a gente vai estar dando um tiro no pé. Meia hora acaba, vai ter um monte de fila, gente nos postos de saúde reclamando. Então, nesse momento, a comunicação tem que ser bem clara. A vacinação, ela é uma vacinação ativa. São Paulo está vacinando só hospital. Rio de Janeiro está vacinando também hospital e unidades e de longa permanência. Então, mesma coisa, o Brasil todo está seguindo essa rotina, essa especificação, e é nisso que a gente tem que se guiar e se seguir. Espero que a gente possa ter outras reuniões como essa agora, com melhores notícias, de mais doses, mais grupos, e que a gente possa avançar dentro desse processo. Agradeço aí a participação de todos. Vamos estabelecer, acho que a sugestão que o Ramon deu foi fundamental, a gente vai estabelecer um canal de comunicação para que a gente possa estar fazendo essa resposta, e desejo um bom trabalho, que vocês realizem um bom trabalho, e que a gente possa avançar e proteger a saúde da população catarinense, começando principalmente com os profissionais, que a gente não pode abrir mão deles, e que eles merecem todo o parabéns pelo trabalho árduo que vem sendo feito ao longo desse último ano. Bom, se me permite agora, eu vou passar a palavra para a Carmen, para a deliberação. Eu estava ouvindo e pensando, Fernando, na verdade, o município pequeno vai acabar vacinando a sua equipe de saúde, né? Vai ser a sua prioridade, porque vocês não têm hospital, então a prioridade é a equipe que está trabalhando na unidade básica mesmo, né? Então, vocês vão ter acesso a essa vacina e vão conseguir, sim, vacinar, tá? Eu acho que agora, como adiantado da hora, nós precisamos fechar, porque a logística precisa dos horários amanhã e do quantitativo. A gente precisa só fazer a votação, se há consenso por parte dos membros do COSEMES e se há consenso por parte dos membros da SES, para a gente poder, então, a partir do apontamento que foi feito pelo Dyson, vai haver a mudança do deslocamento dos profissionais que são os que atuam nas unidades de longa permanência,
eles vão ficar mais abaixo, depois dos clínicos, né? E a gente poderia estar encaminhando essa priorização. Então, eu pergunto para o vice-presidente do COSEMES, se quer encaminhar. Isso. Estou aqui observando. Então, por favor, bom, pode consultar. Eu vou falar a minha opinião agora em 3 palavras. Se nós tivéssemos vacina para vacinar todos os agentes da saúde, todos, não só os agentes, quero dizer, todos os funcionários da saúde, de uma vez só, nós poderíamos discutir outras alternativas. Como não temos, temos que pactuar do jeito que está, porque é o mais lógico. É a opinião minha. Espero ver os outros. Dessa forma, se houver alguém dentro da turma toda nossa, da CIP, que tenha uma opinião diferente, mas eu tenho a impressão que vai ser a opinião de todos. Ninguém se manifesta? Tá, CIB? Pactuado, então. Não, só para complementar a situação. Pactuamos assim, deixando com uma liberdade, claro, dos municípios, o detalhe do detalhe. Cada um vai agir pela questão do risco ou da exposição, conforme achar mais conveniente, obviamente, no seu município. No mais, toca-se aí, correto, o município tem essa liberdade de aplicar. Tá certo. Podemos dizer que está consensuado, então, por parte do consenso. Por parte da SES, algum membro gostaria de se manifestar ou consensuado? Consensuado. Ok, então, consensuado também por parte da SES. O doutor Eduardo está informando que vai fechar o documento agora e vai estar encaminhando a apresentação e o documento para a Lurdinha, para que ela possa estar encaminhando a todos os senhores. Muito obrigada, então. Ô, Carmen, só um pouquinho antes, mas o Eduardo ali, Luciano, vocês não têm a lista da quantidade dos municípios aí para eles saberem, não, né? Agora. Não, isso vai junto agora com a informação. O informe vai à lista já dos municípios. O quantitativo que cada um vai receber. Já mando isso para você logo em seguida. Me dá mais só o tempo de eu chegar lá na superintendência, fechar para o pessoal e já mando para vocês. Ok? Legal. Muito obrigada, então, a todos. Bom trabalho para todos nós. Secretário, por favor. Bom, agradeço a participação, a compreensão de todos, né? Esse é um momento difícil para a gente também, com essa informação que nós tivemos hoje, do quantitativo real que veio, mas, com certeza, nas próximas semanas, nós teremos novos recebimentos e a gente vai priorizar as entregas como estamos fazendo agora, em 24 horas. Sendo assim, eu agradeço a participação e dou por encerrada a reunião de hoje. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Boa noite.